Olá, meus irmãos, graça e paz. Tudo bem? Tudo na graça? Eu sou nosso irmão Alberto Lírio, você já me conhece. Mais uma vez estamos aqui para deixarmos um vídeo para a honra e glória do nosso Criador. Me desculpe, querido, pelo tempo que eu estou ficando sem gravar um vídeo. É porque realmente o tempo está corrido e nós não temos tido muito tempo, não é? Mas, com a graça de Deus, hoje eu quero fazer uma pergunta. Meus queridos, se a linha de interpretação chamada futurista, se eles acreditam mesmo na volta física de Jesus, eles deveriam responder ao povo que os segue. Por que então que se Jesus está voltando, está prestes a voltar, por que que eles estão investindo cada vez mais nas suas famílias, erguendo templos e construindo congregações e mais congregações para atrair o povo? Jesus não está voltando? Por que que hoje mudou-se a concepção de lideranças no meio religioso e no meio evangélico? Você já prestou atenção que antigamente, quando as igrejas evangélicas formavam um ministério, esse ministério era formado por pastor-presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário, não é? Primeiro e segundo, tanto tesoureiro como secretários, e tinha lá o seu conselho fiscal. Mas essas pessoas eram compostas por pessoas que não precisavam necessariamente ser da família do pastor presidente. Hoje, a safadeza é tão grande no meio religioso que os pastores, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo de tudo para que o vice-presidente dele seja um genro, seja um sobrinho, seja um filho, tem que ser da família. Por quê? Porque aquilo, a igreja evangélica, o patrimônio físico, tem se tornado uma máquina de fazer dinheiro, que eles não querem que pessoas estranhas, que não seja da família, compõem aquele ministério ou que compõem aquela diretoria. Então, nós estamos vendo os pastores presidente, pastores entre aspas, estão consagrando genros a pastor, sobrinho, filho, tem que ser da família. Estão consagrando essas pessoas porque quando o pastor deixar de ser pastor presidente, quem vai assumir é uma pessoa da própria família. Por quê? Porque dá arrecadação de dinheiro. Mas Jesus não está voltando? Eles não pregam que Jesus está voltando? Por que mudou-se essa concepção de que antigamente não era assim? Então, pessoas que eu falo que estão sendo levadas à consagração, que eles só acreditam que a pessoa tem capacidade de administrar uma igreja, congregação, se passar primeiro pela consagração. Então, esses caras, eles tinham que tomar vergonha na cara e as pessoas, os membros, tinham que prestar atenção e observar que isso está acontecendo justamente porque igrejas evangélicas, templos religiosos, há muito tempo virou o quê? Fonte de arrecadar dinheiro. Então, por isso, cada vez mais, eles investem no templo físico. Porque aquilo ali tem que chamar atenção. Então, outra coisa muito importante que eu quero dizer para você. Um rapaz hoje, que
está numa faculdade ou que quer fazer uma faculdade, muitos preferem ser genro de pastor. Por quê? Porque automaticamente ele vai ser o segundo na linha de sucessão ali na direção daquele trabalho ou daquela congregação, daquela igreja. Porque hoje em dia ficou mais fácil um dirigente de igreja ganhar dinheiro do que uma pessoa que se prepara numa faculdade ou fazendo um curso técnico para ter uma profissão. Então, muita gente hoje, ele prefere ser genro de pastor, porque ali ele sabe que ele é o segundo na linha de sucessão. Então, meus queridos, está uma pouca vergonha. Quantos pastores no Brasil, vamos falar a nível de Brasil, que têm ficado ricos, milionários, com a sua fonte de arrecadação de dinheiro? E interessante que as pessoas não têm observado isso, ou não estão observando isso. Mas por quê, gente? Então, quando os preteristas falam que Jesus já voltou na sua manifestação no ano 70 DC, quando o próprio Criador usou Tito e Vespasiano para trazer fogo sobre Israel, aquilo ali foi a manifestação do Filho do Homem. Aquilo ali não é a volta física de Jesus, aquilo ali é a volta de Jesus na manifestação. Então os futuristas, eles acreditam que Jesus vai voltar fisicamente. Por quê? Porque se ele viver 70, 80 anos, ele não vai estar aqui para provar se Jesus voltou mesmo fisicamente ou não. Todos os líderes religiosos que ensinam hoje que Jesus vai voltar, a geração dele acaba e ele não vai ver e nem é obrigado a mentir ou desmentir, e nem é obrigado a desmentir, melhor, aquilo que ele falou de que Jesus iria voltar. Então, nenhum líder religioso vai sobreviver, continuar vivendo para provar aquilo que ele falou. Então, queridos, isso é uma realidade. Então, nós estamos observando isso há muito tempo e nós estamos prestando atenção nos detalhes das pregações, dos ensinos dos futuristas. Aqui na minha cidade nem se fala. Pessoas, o pastor tem lá a sua esposa, tem lá os seus filhos, e se você observar, na diretoria, os primeiros da linha sucessória são os seus parentes. E coitado dos obreiros que acha que sou obreiro de tal lugar, sou obreiro da igreja de fulano de tal. Procura se ele está na linha de sucessão, se ele não for parente daquele pastor. Às vezes tem um presbítero, um evangelista lá sentado do lado dele, mas não é da família dele. Aquele lá vai sendo jogado para escanteio, vai sendo jogado de lado. Por quê? Porque templo físico, com uma placa na frente, aquilo ali é sinônimo de arrecadação de dinheiro. Talvez um dia não foi assim, mas o tempo passou e as pessoas mudaram, descobriram que uma das melhores formas de arrecadar dinheiro e ser bem de vida, ficar bem de vida, é colocando um templo físico numa esquina ou numa cidade, num bairro, arrecada dinheiro, muito dinheiro. Infelizmente, queridos, é assim que está acontecendo. Infelizmente. Aí eu te pergunto, por quê?
Preste atenção no que eu vou falar. Por que existem tantos profetas e tantas profecias para profetizar contra o seu casamento, a favor do seu casamento, profetizar contra o pecado de alguém, profetizar contra o erro de alguém, profetizar contra aquele que não dá dízimo, profetizar contra o que não dá oferta? Vem cá. E por que Deus não tem usado essas pessoas para desmentir, então, a linha de interpretação chamada preterista? Eles não falam, os futuristas não falam que nós estamos errados, mas eu nunca vi uma profecia, Deus usando um profeta para desmentir a linha doutrinária de interpretação doutrinária chamada preterista. E nem os futuristas também. Ué, mas tem profeta para tudo. Quer dizer que Deus, então, não esquenta a cabeça com essas linhas doutrinárias, essas linhas de interpretação doutrinária? Por que será? Mas existe profeta para falar tanta coisa. Existem profetas que têm se levantado dentro das chamadas igrejas para falar que está vindo terremoto, está vindo maremoto, está vindo guerra, está vindo fome, está vindo praga. Mas cadê? Deus tem usado alguém para falar que a linha preterista está errada? Deus tem usado alguém para falar que a linha futurista está errada? Pelo que eu sei, Deus não tem usado ninguém para entrar nesse assunto, não. Mesmo porque o ministério profético, ele terminou. Lucas 16:16. A lei e os profetas durou até João. João foi o último profeta. E aí? Então as pessoas não deveriam acordar, não deveriam abrir os seus olhos, realmente entender que a escatologia consumada, ela já aconteceu. A escatologia consumada não vai se cumprir, já cumpriu. Onde estão essas pessoas? Eles não abrem os olhos. E se você observar, quanto mais o tempo passa, eles não vão se desprendendo, deixando de ser materialista, não. Ao contrário, os futuristas, quanto mais o tempo passa, mais eles vão investindo nos seus templos religiosos. Quanto mais templo abrir, melhor. Aí eles falam assim, não, porque o evangelho tem que ser pregado. Que evangelho? Que evangelho? Nós vivemos a era do evangelho eterno, aonde Deus já colocou as suas leis na nossa mente e no nosso coração. O evangelho do reino, ele foi pregado por Jesus Cristo e os seus companheiros. O evangelho da graça, ele foi pregado até o ano 70. Do ano 70 para cá, livro de Apocalipse 14:6, nós vivemos a era do evangelho eterno. Querido, hoje a Bíblia diz, Hebreus 10, Hebreus 9, Hebreus 8, que hoje as leis de Deus estão em nosso coração e ninguém mais precisaria falar com o seu companheiro, olha, conheço a Deus, conheço a Jesus, conheçam fulano de tal. Não. Hoje, o que nos faz ser servos, filhos de Deus, e ter concepção do que é certo e o que é errado, não é porque alguma coisa está no pergaminho, alguma coisa está em um livro, não é porque alguma coisa está registrado em uma ata, não. É porque a lei de Deus está na nossa mente e no nosso coração, querido. É isso que a Bíblia diz. E você aí achando que você precisa de pastor para te ensinar, que você precisa de obreiros para te ensinar,
Tá, mas então a Bíblia está pregando mentira? A lei do Senhor está no nosso coração e na nossa mente. É isso, porque vivemos a era do Evangelho eterno. Então preste atenção. Se você é filho de Deus, você está vivendo a era do Evangelho eterno. O Evangelho da graça já foi pregado. O Evangelho do reino já foi pregado. Vivemos agora a era do Evangelho eterno. E o Evangelho eterno, ele é pregado? Não. O Evangelho eterno, ele é proclamado. Quando saiu o livro do Apocalipse para registrar a grande tribulação que houve em Israel, sabe o que foi escrito? O anjo, Apocalipse 14:6, saiu um anjo para proclamar em toda a terra, a partir dali, o Evangelho eterno sobre todos os povos, todas as nações. Vivemos a era do Evangelho eterno. Não precisa falar mais nada, né? O Evangelho, ele é eterno, onde a lei de Deus está na nossa mente e nos nossos corações. Não se engane com o sistema religioso. Eles estão aí para te enganar e vão continuar te enganando, fazendo de tudo para você não entender que nós vivemos a era do Evangelho eterno, porque tudo já se consumou. Graça e paz. Amém.